E aí, carinhos, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como nós fazemos a traçagem desse carinha aqui, um bocal cônico para você usar na sua calha para colocar corrente, especialmente para colocar corrente. Então ele é cônico. Por que ele é cônico? Porque esta boca aqui em cima é maior que esta boca aqui embaixo. Ele é cônico para direcionar a água para sair aqui nas correntes. Esse bocal aqui, ele, por ser cônico, nós precisamos traçar ele. Por quê? Porque senão essa boca ela vai ficar torta e na hora de instalar na câmera ela vai ficar totalmente torta. Então, precisa traçar ele. E quanto maior essa boca e menor essa boca aqui, mais direcionado vai estar a água e mais que precisa da traçagem para ele ficar perfeito, igual está essa imagem aqui. Editora, bota na tela uma foto desse bocal para entendermos como funciona. Nessa imagem podemos ver ali como funciona. Então, teria uma dificuldade, não ficaria legal estar colocando um condutor naquela calha. Por quê? Porque ele ia ficar muito aparente, porque ia ficar muito feio, não ia combinar com toda a estética da construção. Então, foi optado por colocar corrente. E além da corrente, foi colocado um vaso embaixo para deixar mais harmônico o ambiente. Ficou muito bonito, realmente, a decoração ali com o vaso. Só que um detalhe, o local que está na imagem ele está errado. O local correto é esse cônico aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou mostrar como que traça ele. É muito simples fazer essa traçagem. Nós vamos precisar de algumas ferramentas e um pedaço de chapa para fazer essa traçagem. Eu vou mostrar as ferramentas que nós vamos usar aqui e depois nós vamos começar a fazer a traçagem. Então, vamos precisar de um esquadro, riscador, uma caneta para auxiliar, tesoura, uma escala e um pedaço de chapa para fazer a traçagem. Também uma calculadora, fazer alguns cálculos para fazer essa traçagem. Vamos lá, galerinhas, bora traçar? Iniciando a nossa traçagem, eu vou começar simplesmente fazendo um risco aleatório aqui. Vou deixar uma distância aqui de uns 3 centímetros e vou fazer um risco em relação à minha face da chapa. Então, vou fazer um risco no esquadro. Vou pegar aqui, encostei bem o esquadro aqui, vou segurar e vou fazer simplesmente traçar uma reta aqui. Pronto. Então, eu tenho uma reta que forma 90 graus com esta base de baixo da minha chapa. Eu preciso de um ponto central aqui, que é esse ponto central que vai sair a minha traçagem. Então, como que eu vou encontrar esse ponto central? Vou usar a minha escala como auxílio aqui. Essa chapa minha aqui tem 330 milímetros. Eu vou considerar aqui 150 milímetros. Vou traçar um risco aqui. E aqui no final, 150 milímetros. Então, eu fiz 2 riscos paralelos com a minha base embaixo. Então, significa que esse esquadro aqui também vai estar no esquadro em relação a esse risco que eu vou fazer. Esse risco do meio aqui, eu vou chamar do meu eixo central. Ele é a minha referência para a traçagem, esse ponto central. Então, vamos lá. Agora, vamos definir algumas coisas. Eu quero esta altura aqui. Então, essa altura minha aqui está com 150 milímetros. Então, eu quero que o meu bocal tenha 150 milímetros. Então, essa é a minha primeira informação. 150 milímetros ou 15 centímetros, como você preferir. Então, eu vou pegar 150 milímetros, que é a minha altura, e vou colocar a minha altura aqui. Em relação a esse risco que está no esquadro, eu vou colocar a altura da minha peça, 150 milímetros. Vou fazer mais um risco aqui. E vou traçar mais uma reta. Então, esses 2 pontos aqui vai ser a altura da minha peça, 150 milímetros. Essa altura aqui, ó. Então, ela vai ser desenvolvida aqui a minha peça. Com a altura definida, eu preciso saber qual é o tamanho que eu preciso fazer a minha peça. Nesse caso aqui tenho 3 polegadas
e aqui eu tenho 2 polegadas. Então, eu vou fazer uma peça de 3, um bocal cônico de 3, a 2 polegadas com 150 de altura. Então vamos lá, eu preciso de 3 polegadas. Quanto mede 3 polegadas em milímetro? Então eu vou fazer uma transformação. Eu sei que uma polegada é 25,4 milímetros. Vezes 3 polegadas, vezes 3, igual 76,2 milímetros. Então essa informação que eu vou guardar, 76,2 milímetros, são as 3 polegadas. Só que, muito importante agora, como eu vou partir a minha traçagem do centro do eixo, então significa que eu vou ter que dividir por 2 essa medida aqui. Então, 76,2 dividido por 2, que eu vou fazer o cálculo pelo eixo, igual, o Globo está atrapalhando, 38,1. 38 milímetros, ponto 1. Eu não vou conseguir encontrar aqui na minha escala esse ponto 1. Eu vou conseguir encontrar o 38 milímetros, mas o ponto 1 eu não vou conseguir encontrar. Mas não tem importância, eu vou arredondar para 38 milímetros. Então, vou virar aqui nessa posição agora e vou colocar 38 milímetros de um lado. Esse 1/10 de milímetro não vai fazer diferença. Eu coloco aqui 38 milímetros. E do outro lado aqui eu coloco os 38 milímetros, que eu dividi ele por 2. Legal. Então aqui eu tenho 3 polegadas. Então a soma desse cara aqui é para dar 76,2. Está dando 76 no meu caso porque eu tirei os 2 décimos ali. Na parte de baixo aqui do bocal, essa parte é de cima, aqui é de baixo. Na parte de baixo do bocal, a mesma coisa, só que daí são 2 polegadas. 25,4 vezes. Opa! 25,4 vezes 2 polegadas, 50,8, dividido por 2, vai voltar nos 25,4. Fernando, mas como que eu vou encontrar esse 25,4? Eu vou arredondar o meu também aqui, 5. Tem problema? Não tem problema nenhum. 25 e 25. Então, pronto. A parte de baixo aqui eu tenho as 2 polegadas e em cima eu tenho as 3 polegadas. O que eu faço agora? Eu tenho um ponto A aqui, um ponto B. Eu vou pegar a minha escala, eu vou unir o ponto A ao ponto B. Então eu tenho que acertar bem, que aqui está o segredo do negócio. Então eu vou unir aqui esse ponto, só que eu vou esticar ele lá embaixo. Do outro lado, eu vou posicionar um pouco melhor aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Eu vou juntar o ponto A e o ponto B aqui, bem certo. Aqui. E eu vou buscar lá o outro ponto, que é o ponto lá embaixo. Juntei aqui e juntei lá embaixo. Então, aqui embaixo, eu tive um outro ponto aqui, que é a junção do ponto A e ponto B, os 3 pontos aqui embaixo, eles se juntaram. O meu deu um pouquinho fora aqui, não tem problema. Ele dá fora por causa da caneta. A caneta ela é um pouco, o diâmetro dela é um pouco maior. Se a gente usar o riscador, ele fica mais perfeito. Mas essa diferença aqui não vai ter problema. Nesse ponto aqui embaixo, que estão juntando os 3 pontos, eu vou fazer uma pequena marcação que é minha referência. Legal. Agora eu já consigo traçar o meu cano, o meu bocal cônico. O que eu vou usar agora aqui? Eu vou usar o compasso. Mas, Fernando, você não colocou um compasso aqui no começo dos materiais. Tá. Mas às vezes nós não temos um compasso desse tamanho. E se isso fosse maior? E se desse 1 metro, 2 metros, 3 metros? Então, eu vou ensinar uma maneira de nós fazermos um compasso aqui sem ter o compasso, com a própria chapa. Simplesmente vou pegar esse canto da chapa aqui, vou zerar a minha escala aqui no canto, traçar uma reta
e vou cortar um pedacinho dessa tinta aqui. Com essa tinta aqui, eu vou fazer o meu compasso. Então, o primeiro ponto que eu vou fazer aqui vai ser essa marcação aqui embaixo, que é esta referência minha aqui. Primeiro ponto. Segundo ponto é esta junção aqui, que nós encontramos, que eu chamei de ponto B. E aqui em cima um ponto A. E aí, como que eu vou fazer? Eu simplesmente, com a ajuda do riscador aqui, eu vou fazer 3 marcações nele. 1, 2, 3. Pronto. Com essa marcação aqui, eu vou posicionar em cima desse ponto aqui. Se eu só segurar com o dedo aqui, já vai funcionar. E aí, com o riscador aqui, eu vou conseguir fazer o meu compasso. Agora eu vou lá em cima, no outro ponto. Pronto, vou colocar em outra posição aqui, para ficar um pouco melhor. Ó. Meu ponto aqui, risquei. Pode observar que ele juntou aqui na hora que eu passei o compasso, esse ponto, ele juntou aqui. E eu fiz essa curvinha aqui. E aqui do outro lado, em cima, a mesma coisa. Ele juntou este ponto aqui e passou. Não sei se na câmera está aparecendo legal, mas eu vou colocar aqui perto para ver se dá um zoom. Em cima, juntou este ponto com esse ponto e ficou a nossa meia-lua, vamos chamar assim. E embaixo também a meia-lua, dando referência aqui embaixo, um ponto. Então aqui nós fizemos um compasso caseiro, vamos falar assim. Pronto, nós já temos a nossa traçagem. Ela não está pronta, mas ela está quase pronta. Eu usei uma chapa um pouco mais comprida justamente por causa da união desses 3 pontos. Isso é muito importante. Agora, para finalizar a nossa traçagem, eu preciso de mais uma informação. Eu preciso encontrar o perímetro. O perímetro, que é esta medida aqui. E também este perímetro aqui. E como eu encontro esse perímetro? Diretora, bota na tela o π. Quanto vale o π? O π ele vale 3,1416 mais um monte de números. Então nós vamos usar 3,1416 para fazer o cálculo. Na parte de cima do bocal, nessa parte de cima do bocal aqui nós temos 3 polegadas, então nós temos 76,2 milímetros. Vezes o π, vezes 3,1416, que é o valor do π. Então nós temos essa circunferência aqui, a soma desse perímetro aqui, nós temos 239 milímetros. Eu vou arredondar para 240 milímetros. A diferença é muito pouca, não vai influenciar em nada. Então, 240 milímetros de circunferência. Como nós estamos usando o eixo, vou fazer da mesma forma. Vou pegar essa medida aqui e vou dividir por 2. 120 milímetros. Como eu faço agora para transportar os 120 milímetros nessa meia-lua? É simples. Posso usar o mesmo compasso e fazer. Eu vou usar ele como referência aqui para passar esses 120 milímetros. Então, eu vou colocar aqui no meu compasso uma medida de 120 milímetros. Aqui. Só que eu vou cortar ele. Ele já não foi útil. Agora, ele vai ser útil por outro motivo. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar ele curvado, essa medida aqui. Mas com qual curva? Com a curva semelhante a que nós riscamos da meia-lua. Ó, com ele curvado aqui, agora, eu já vou colocar essa medida. Então, o meu eixo de referência, eu vou zerar ele aqui na ponta da chapa, que a chapa está com 120 milímetros. Então, vamos lá. Com essa meia-lua, eu vou encaixar ele aqui no eixo. Vou encaixar ele, vou acompanhar a meia-lua aqui. E lá no finalzinho da chapa, eu vou fazer um risco. Vou dar uma conferida. Legal.
Mesma coisa do outro lado. Na parte de baixo, vamos fazer a mesma coisa. 2 polegadas, então seriam 50 milímetros, vezes 3,1416. 157 milímetros. Vou dividir por 2 também. Dividido por 2, dá 78 milímetros e meio. Vou arredondar para 78 milímetros. Não tem problema também. Vou usar essa mesma referência aqui. 78 milímetros. Tá? Ele já está meio curvadinho. Eu vou transferir essa medida acompanhando a meia-lua e encontrando este perímetro aqui. Encontrei mais um ponto. Outro lado a mesma coisa. Pronto. Nesse caso agora aqui é só eu unir esses pontos e este ponto desse lado aqui. Legal. Já tenho o modelo traçado. A meia-lua de baixo, a meia-lua de cima e as duas retas. Aqui está o meu modelo. Antes de eu cortar ele, eu só vou deixar um bacalhauzinho, que seria um material a mais, para poder fazer a solda. Nesse meu caso, eu fiz com solda a ponto. Você pode fazer encravado também, mesma coisa. Só deixar um pedaço a mais para fazer encravado ou soldado. No meu caso, eu vou tirar 8 milímetros de bacalhau. Então, eu traço aqui como referência 8 milímetros. 8 milímetros. E agora nós temos todo o nosso modelo traçado aqui. Agora é só recortar. Agora o esquema é acompanhando bem certinho isso, fazendo a curva. Pode ser um pouquinho chato de cortar, mas bem certo. Por último aqui, cortando no bacalhau. Nada mais é do que o bacalhau é a nossa sobra. A sobra que nós vamos usar para fazer a soldagem, ou reletagem, ou pintação. Pronto, o modelo recortado. Essa curvatura aqui em cima e essa curvatura aqui embaixo, que ele fica, é justamente para deixar ele paralelo ao de fazer o cone. Então, este modelo aqui, agora é só calandrar e soldar, e essa peça aqui vai ficar perfeita, igual essa que está na minha mão. Face reta de cima, face reta embaixo, tudo. Você poderia fazer de 4 polegadas para 2, de 3 polegadas para 1,5, não importa. Então, o que vai mudar são os seus cálculos e a medida que você precisa que seja feita. Agora, nós vamos calibrar e soldar e vocês vão ver essa peça aqui pronta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente aqui embaixo, compartilhe com o seu amigo peleiro. Valeu, até a próxima.